você, para vencer algum inimigo, você vai fazer o quê? Você tem que conhecer esse inimigo. Então, você tem que armar algumas estratégias para que daí você realmente possa vir a entrar no verdadeiro combate, né? Então, aqui no Viana de Carvalho, a gente vai realmente buscar trazer essa luz aqui. Então, nós trouxemos aqui uma mensagem do nosso irmão Viana de Carvalho, que neste livro, Reflexões Espíritas. Então, entre tantos outros espíritos iluminados, mas o Viana nos traz aqui a seguinte mensagem: ao Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Então, essa já é uma forma, já é uma maneira para que nós possamos nos armar, entre aspas, para que nós possamos realmente ter condições, nos dar condições para enfrentar esse inimigo que nós carregamos conosco. Então, é através do estudo, é através do conhecimento, é através da compreensão deste conhecimento. Então, a doutrina espírita abre possibilidades, abre um leque imenso para que nós venhamos realmente a nos conhecer, a buscar esse autoconhecimento que se faz necessário em nossa vida. Então, o ser humano é seu próprio inimigo. Por instinto, ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Ele carrega em si mesmo a própria sombra. Então, nós tememos o quê? A mais das vezes, e ultimamente mais ainda, o externo, não é assim? O que está fora de nós. Muitas vezes é o que nós tememos. E esquecemos deste inimigo interior, que somos nós mesmos. E aí, andamos com medo, fechamos as portas, blindamos os carros, mas muitas vezes esquecemos de blindar a nossa alma. Né? E para que a gente venha blindar essa alma, nós vamos vendo nesse outro, né, digamos, o grande perigo. O grande perigo está no outro. E vamos daí esquecendo o que nos falou Viana. Através da doutrina espírita, nós vamos saber o porquê que nós estamos aqui. Qual o verdadeiro motivo da nossa estada aqui na Terra? Em cada encarnação, buscando, aprendendo, buscando esse melhoramento a cada dia. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Né? Então, no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, ela vem fazer uma análise muito profunda a respeito dessa questão. Então, da consciência do ser humano e do seu desenvolvimento. Então, ao longo do nosso desenvolvimento, digamos, enquanto espírito, não apenas de uma encarnação, nós vamos passar por todas essas fases, do instinto aos sentimentos. E aí, onde é que nós nos encaixamos agora? Como é que nós vemos isso? Onde é que eu me encontro? Nos instintos, nas sensações ou nos sentimentos? Como é que eu vejo? O que acontece conosco quando avançamos? Os instintos acabam? Não tem como, né? Os instintos, porque até para a nossa própria proteção, nós precisamos, esse instinto ele vai permanecer realmente conosco. No livro A Gênese, nós também vamos ver, falar a esse respeito no capítulo 3. Então, ele vem explicar a respeito dos instintos, do ato maquinal, ou dos atos maquinais que nós temos e que são necessários para todos nós. Então, o instinto não acaba com o avanço do indivíduo. Então, nessa caminhada evolutiva, nós colocamos aqui nesse quadro
que nos instintos vamos estar o quê? A sobrevivência e a conservação, certo? Nas sensações, dor, prazer, satisfação e desgosto. Nos sentimentos, nas emoções, né, paixões, mágoa, inveja, orgulho, vaidade e egoísmo. Não é? Então, por aqui, por este quadro, já vai dando para a gente perceber onde é que nós estamos. Não é? Então, nós passeamos, nós não estamos lá nos instintos apenas, lá nas sensações, mas nós, diante desse estado evolutivo que nós nos encontramos hoje, nós já passeamos nessas esferas aqui. Ora mais em um, ora mais em outro, né? Então, o instinto, ele é, vamos dizer assim, essa força oculta de atos espontâneos que nós temos conosco, e involuntários também, né? Assim, então, quando mais avançado, aí realmente a gente já vai, digamos assim, que vem a inteligência, só tem sensações, né? É um ato, nós temos aí já o quê? Atos premeditados quando entramos nessas sensações, né? E quando instruído, né, e depurado, aí nós vamos ter sentimentos. Não os sentimentos ainda de ordem mais adequadas, porque nós carregamos todos aqui esses sentimentos, todas essas emoções e outras mais. Então, nós sabemos que realmente ainda precisamos muito nos melhorar, porque todos nós, sem sombra de dúvida, ainda passeamos por esses estágios, ou não? Não é? É um pouco triste, mas é assim, a gente pode sentir um pouco de alegria, porque a gente diz ainda. Não é algo permanente. Nós vamos nos mudando gradativamente. E essa modificação ela vai ocorrendo de acordo quando você consegue vencer esse inimigo interior. Então, a cada dia, a gente vence algo. E aí, Joana de Ângeles, né, que a gente vê aqui, que é um dos guias espirituais da humanidade, foi mártir, foi santa, é uma grande colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações. Então, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, que trouxe aí para a gente um legado imenso. Tem a série psicológica de Joana de Ângeles, fora outros livros. Nós vamos ter aí 19 livros da obra psicológica dela e um compêndio, certo? Que ela vem juntamente aí com tantos outros autores nos ajudar com toda essa literatura para que realmente possamos abrir esse leque e enxergarmos cada vez mais. Porque à medida que eu vou entendendo, que eu vou conhecendo, que eu vou compreendendo, porque, como dizia Paulo, não nos adianta apenas ter o conhecimento, mas nós devemos ter, acima de tudo, a compreensão destes conhecimentos. Então, isso nos é extremamente importante. Então, está aí Joana de Ângeles, que vem realmente nos trazer um legado imenso. E ela vem dizer que, comungando, né, psicologia e espiritismo nos faz perceber que, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele, Jesus, lograva facilidade desde há 2000 anos, certo? Está aqui no livro, a gente ficou aqui em cima um pouco, Jesus e a atualidade, certo? Nós vamos encontrar a Joana de Ângeles nos falando, então a gente vai ver o quê? A ciência está acompanhando a doutrina, não é? Então, vem mostrar que a doutrina espírita, que os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, então a doutrina espírita ela não está deixando nunca e nem vai deixar a desejar em nada. Pelo contrário, a ciência estuda e vem realmente dar comprovações das palavras e das mensagens de Jesus. Persiste no espírito, em dias gloriosos, a gente vai ver, persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transatas da evolução, né?
Então, estes comportamentos, eles vêm ocorrer devido a quê? Né? Porque o cérebro vai acontecer, guarda todas as estruturas, certo? De quê? Da evolução antiga que nós já tivemos, certo? Por isso que aí nós falamos de quê? Do atavismo, certo? Esse primarismo ancestral. Então, nada se perde. Nós sabemos que fica lá no nosso perispírito, na nossa casa mental, tudo gravado. Então, nada vai se perder. Então, essa questão desses instintos mais primários, não é? Que quando acionado em alguma circunstância, nós vamos acionar determinadas partes do nosso cérebro que vai fazer com que essas experiências transatas, elas venham à tona. E muitas vezes a gente tem reações que até a gente desconhece, que você até nem pensava, você diz assim, poxa, eu pensei que eu já tinha me livrado de tal coisa. E quando você, daqui a pouco, você se pega, você está lá cometendo aquela mesma ação, aquela mesma atitude novamente. O que ocorre? Está lá gravado no nosso cérebro, né? Então, nessas gravações antigas e primitivas, né? Então, o nosso cérebro se encarregar dessas funções, né, básicas, que aí a gente não tem como fugir disso aí. Então, esse neurocientista aqui, americano, Dr. Paul, ele vem nos falar a respeito do cérebro trino. Então, nesse cérebro trino, nós vamos ver aqui o neocórtex, né? Cérebro racional ou pensante. Nós vamos ver o cérebro límbico, emocional ou com sentimentos, e o cérebro reptiliano. Isso vai nos lembrar o quê? Aquilo que estava lá no Evangelho, que nos fala dos instintos, nos fala das sensações e nos fala também dos sentimentos. Então, nesse cérebro reptiliano aqui, que vai estar mais a nossa parte instintiva. Então, quando ocorre alguma coisa, quando ocorre alguma coisa, digamos assim, um evento qualquer, de repente, vai acionar onde? Lá no nosso cérebro reptiliano. As gravações vão estar lá. Então, é dentro dessa estrutura física aqui que nós vamos encontrar isso. Então, de repente, num determinado momento, num determinado problema que surge, muitas vezes ocorre. Você chegar aqui, eu deixo aqui o equipamento, caiu. Quando eu entro, eu tenho logo aquela reação, tomo aquele susto e eu vou. Mas quem derrubou? Então, eu não vou logo, de imediato, usar, certo, o meu neocórtex. Eu vou utilizar o reptiliano. Eu quero saber quem foi, como foi. E na nossa vida, a gente vai ir, ao invés da gente buscar logo a solução. E a mais das vezes acontece, né, que tem determinadas pessoas que ficam ali passeando o tempo todo e não conseguem sair daquela situação, de buscar a solução. Ela não consegue nem perceber essa solução. Daí a dificuldade. Mas isso aqui também nos faz lembrar o quê? No livro Mundo Maior, de André Luiz, salvo engano, no capítulo 9, né, André Luiz vem falar a respeito também da estrutura psíquica, e ele faz uma analogia do nosso cérebro com também um prédio de 3 andares. Para quem já leu, acho que lembra. Então, ele faz essa analogia. No primeiro andar, André Luiz vem dizer que ali estaria o nosso inconsciente, ou estaria o quê? Os nossos vícios, os nossos hábitos, né? No segundo pavimento estaria o quê? O nosso consciente, que já estaria o quê? Mais a vontade e o esforço. Eu acho até que Dr. Paul deve ter copiado de André Luiz, né? Alguma coisa, ele foi lá buscar. Então, e no terceiro pavimento estaria o superconsciente,
certo? Que já seria aquele estágio mais avançado. Então, dessa forma aqui, a gente vai vendo também que a ciência, ela vem confirmar o que a doutrina espírita está ali nos mostrando o tempo todo. Está à nossa disposição aí, em PDF, os livros e livros a gente encontra, só é abrir lá na internet que a gente vai encontrar. Nós temos acesso à informação hoje mais do que nunca, até informação demais, que às vezes a gente fica até um pouco confusa com tanta informação, né? Então, aqui a gente vai ver que realmente essas informações ancestrais, primitivas, elas vão ter acesso aqui no nosso cérebro dessa forma. Dessa forma. E André Luiz, aí a gente traz a informação para que a gente possa ir lá. No livro Mundo Maior, no capítulo 9, você vai ver quando André Luiz, ele fala também da estrutura psíquica e ele faz essa analogia, certo? Então, o modo como consideramos ou julgamos os fatos que ocorrem a nossas voltas será determinante para a constituição do sistema de valores. Então, a nossa percepção de mundo, ela é, por demais, importante. Ela fala, é importante eu ver como é que eu vejo o mundo. Ah, no mundo só tem pessoas más, só tem pessoas ruins. Está falando de quê? Está falando do seu interior. Quando eu falo a respeito dos defeitos, das dificuldades que as pessoas têm, a mais das vezes eu estou falando a respeito de mim mesmo, das minhas dificuldades. Não é da dificuldade das pessoas, não. Então, a maneira, a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, estou falando do meu mundo interior. Então, não tem como a gente fugir disso, né? Porque quando eu vejo defeitos, as dificuldades dos outros e aquilo me incomoda, é porque de alguma forma eu estou me projetando no outro. Há uma projeção. E aí você se identifica com aquele defeito que te incomoda e que muitas vezes você não tem nem consciência dele, ele está a nível inconsciente. Você não consegue perceber, você não consegue admitir isso aí. E então, daí a dificuldade. Quando você se depara, mas fulano é muito orgulhoso, fulano é muito egoísta, então alguma coisa mexeu lá no meu interior. E aí, o que fazer? Não é? Vamos buscar, vamos nos permitir, vamos nos dar a oportunidade de nos conhecermos, mas nós temos essa dificuldade. A minha colega aí vai saber perfeitamente disso. A mais das vezes a pessoa já chega ao consultório nas últimas, mas mesmo assim não consegue ultrapassar de 2, 3 meses. Ou muitas vezes diz, eu estou com um problema aqui, certo? Pontual, eu quero resolver esse problema pontual e ir embora. Mas as coisas não funcionam desse jeito. As coisas não funcionam assim. Então, quando você começa ali, né, a fazer os levantamentos, muitas vezes a pessoa não suporta e ela foge. Ela sai dali. Então, esse contato consigo mesmo, muitas vezes é difícil. E a gente permanece, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai sendo dessa forma, né? Assim, e essa música é de quem? É Zeca Pagodinho. Hã? Pois é. Também não sei. Mas aí, e às vezes a gente canta e acha bacana também, deixa a vida me levar, a vida leva eu não quero me aprofundar na minha própria vida, na minha própria existência, o que diz respeito a mim. E eu vou levando assim, faço de conta que não vejo, digo sim quando quer dizer não, digo não quando quer dizer sim. Né? Mas o que é que acontece? Tal coisa me incomoda, mas eu não consigo falar para o outro que aquilo me incomoda. Eu tenho medo de perder o outro, que aí existe o quê? Uma questão de afetividade. Muitas vezes um transtorno afetivo. Muitas vezes eu quero comprar a atenção e o carinho da outra pessoa, dando coisas, não é? Objetos, não é? Então, para que aquela pessoa me ame.
para que aquela pessoa me veja, para que aquela pessoa possa me olhar. Mas aí, será que a própria pessoa se olha? Ela mesma se enxerga? Ela mesma se vê? Será que ela se presenteia também, não apenas com questões materiais? Então, Carl Gustav Jung, né, que é um contemporâneo de Sigmund Freud, ele diz o seguinte a respeito da sombra. A sombra personifica o que o indivíduo recusa reconhecer ou admitir e que, no entanto, sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. Então, ao mesmo tempo que nós somos capazes de construir, somos muitas vezes incapazes de deixar de lado comportamentos desagradáveis, altamente destrutivos. É o que vai realmente acontecer conosco, né? Digamos, deixar preconceitos e determinadas guerrinhas particulares que nós criamos. Né? Então, o comportamento ele tem determinadas variações. O Carl Gustav Jung, como a gente chama Jung, ele vai falar também da estrutura psíquica. E dentro dessa estrutura psíquica que o Jung traz, ele vem falar a respeito justamente da sombra. Que ela não é de todo negativo, porque lá na sombra também vamos encontrar essa parte instintiva, e a gente sabe que a parte instintiva a gente não pode se livrar dela. Mas ele fala que muita coisa que está lá nessa sombra está lá no nosso inconsciente. Então ele ainda diz: a sombra é aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior e que, em geral, tem um valor afetivo negativo. Então, ele explica que a sombra é inconsciente, que faz parte da nossa estrutura psíquica, que está lá no nosso cérebro reptiliano, que o Dr. Paul, né, fala no nosso cérebro trino, certo? Então, o Jung ele vem falar a esse respeito. Então, precisamos passar muitas vezes por um processo para que daí realmente possamos trazer de forma equilibrada esse inconsciente para o consciente. Muitas vezes é doloroso, não é fácil, mas se é possível. E isso demora quanto tempo? Depende de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que alcançam de uma forma mais rápida esse consciente, outras não. Eu não sei na experiência da nossa colega, mas na minha experiência clínica, a mais das vezes o que eu percebo é o seguinte: a pessoa que tem que leva o tratamento a sério, realmente, que vai além, que transcende simplesmente o desejo de resolver algumas problemáticas, mas quando ela faz também o tratamento espiritual, o avanço é muito mais rápido. Na minha experiência, né? O avanço é muito mais rápido. Às vezes tem pessoas que realmente não conseguem. Toma a medicação, está com determinados transtornos, toma a medicação e ali não vai conseguindo. Mas quando leva a sério, né, quando se faz necessário esse tratamento polivalente, o psiquiátrico, o psicológico e o espiritual, a pessoa sai de uma forma mais rápida e de uma forma mais equilibrada do processo que ele se encontra. Então, a sombra é aquilo que não queremos que os outros saibam. Aquele lado obscuro que temos. Temos? Às vezes, nós mesmos temos vergonha desse lado. Não é? Nós mesmos, eu não acredito que eu penso nisso. Ou que eu já pensei assim, dessa forma. Ou que eu desejo tal coisa. Ou que eu tenho vontade de tal coisa. Então, muitas vezes, para você aí ver a diferença, o que a gente tem vergonha, que os outros vejam, que os outros percebam, alguma coisa tem de errado. Quando você faz na frente de qualquer pessoa, né,
determinadas atitudes que você tem, você consegue fazer na frente de qualquer pessoa, então aquilo ali está mais tranquilo, né? Nem sempre. Vai depender muito das pessoas. Tem pessoas que realmente perdeu totalmente o senso, mas e faz de tudo e qualquer coisa na frente de todo mundo. Mas não tem assim. Então o que acontece? Mas para aquelas pessoas que já estão num determinado grau de consciência, ela vai perceber, ela vai ter esse bom senso, né? Então, mas aquilo que eu me envergonho totalmente, tá? Então, a gente não vai querer nunca que a outra pessoa saiba. Até aquelas pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Então, se faz necessário o quê? Que eu identifique essa sombra, porque às vezes eu ando por aí assim, né, muito bela, muito bonita, maravilhosa, cheirosa e tudo mais, mas por trás está um monstro, um verdadeiro monstro, o monstro da Lúcia, né? Então, observemos as nossas palavras, observemos as nossas ações, né, que muitas vezes são originadas desse nosso cérebro emocional. Platão identificou também, nas suas observações profundas, né, denominando a sombra como face escura do ser, portanto desconhecida. E Jung constatou estudos da personalidade a que chamou de sombra, como a gente já falou. Então, aqui em Dias Gloriosos, Joana de Anjos também vem nos falar a esse respeito. Essas informações estão aqui também, certo? Então, é importante que aí a gente veja que não é algo nem de agora, nem de Jung para cá, nem de Joana de Ângeles, de 1800 e pouco para cá. Não, já sempre existiu, não é? Ela só existe por conta do nosso passado. Então, crenças limitadas adquiridas na atual encarnação. Então, nós podemos mudar essas crenças? Podemos. Não é? Então, nós temos crenças que elas são originadas, tudo a gente diz, é de encarnação passada. Não é? Mas tem as crenças que elas são adquiridas nessa própria encarnação. Né? Então, essas crenças estão dentro de nós, que nos acompanham ao longo do nosso desenvolvimento, que aí é importante eu buscar, né? Porque elas, muitas vezes, elas nos incapacitam. Né? Elas não permitem, nos prejudicam e nos atrapalham e não permitem o nosso desenvolvimento normal. Então, muitas vezes eu tenho crença de desamor, crença de desesperança, de desvalor, e eu vou ao longo da vida, aquela pessoa, aquela criança que nasceu em um lar, onde, de repente, ela ouviu muitas negativas, não é? Com relação a ela mesma, que ela, digamos, no estudo, não é? Que não era inteligente, que é burra, que não ia conseguir, você vai ser um zero à esquerda, você não vai ser ninguém na vida, você vai... Então, aquele ser humano, ele vai se desenvolvendo, mas com aquela crença de desvalor dentro de si, que vai interferir, muitas vezes, nos seus comportamentos. E aí, o que é que acontece? Ele vai, muitas vezes, até consegue, né? Digamos, pega no exemplo do estudo, né? Na área da educação, ele consegue até se formar, ter um curso superior, mas é aquela pessoa que está sempre insatisfeita consigo mesmo. Parece que não conseguiu nada. Parece que ainda sempre tem mais alguma coisa para ele alcançar ou conquistar. Então, ele vai se perdendo um pouco nisso aí, justamente por conta de quê? Da crença de desvalor, a crença de desesperança que ele internalizou dentro de si. Então, muitas vezes, a questão vai estar justamente, digamos, naquela criação, do que ele recebeu daquele pai, daquela mãe, daqueles responsáveis. Então, daí vai acontecer que ele vai absorver, internalizar tudo aquilo que ele recebeu e ele vai ter diversas dificuldades de relacionamento. Então, muitas vezes, a questão está aí.
A gente vai criando um mundo ao nosso redor. Para facilitar o processo de identificação das suas crenças, questione-se. Questionar o quê? O que é que eu acredito em mim? Certo? Do que é que acho ser capaz? O que é que eu acredito sobre o mundo? O que é que eu acredito conseguir alcançar no futuro, certo? Então, depois de você ter, digamos, descoberto o que você acredita, né, é hora realmente de decidir o quê? Né? Que você, né, o que você, digamos assim, deseja manter na sua vida. O que é que eu quero, o que eu desejo, né? E eu quero que eu tenho que jogar fora. Tenho que trabalhar, tenho que buscar uma maneira de me livrar daquilo ali. Então, são alguns exemplos de questionamentos que você pode se fazer. Né? Como é que está a minha vida? O que mudou? Quem é você? Né? Ou quem foi você há 10, 20, 30, tá bom, né? Anos atrás. Quem foi? Né? Então, para que daí você realmente possa jogar fora aquelas dificuldades. Se eu permaneço, porque não tem aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, você sempre assim, e vou morrer assim, né? A gente chama síndrome de Gabriela. Ah, você me conheceu assim. Eu conheci assim, você tinha um defeito e eu tenho que conviver com esse defeito o tempo todo. Você não pode mudar, não. Né? E aquele defeito, aquela dificuldade que muitas vezes prejudica no relacionamento nosso aqui é você mesmo. Mas o nosso orgulho não permita, eu sou assim. Se você quiser ficar comigo, é desse jeito, é dessa forma. E não faz nenhuma análise. Nem para assim para dizer assim, poxa, não, eu vou analisar aqui o que fulano disse. Tem outras pessoas que também falam, né? Porque às vezes não é só uma pessoa, não. Tem algumas pessoas que falam. Mas eu não estou nem aí. Eu quero e vou permanecer do jeito que eu sou mesmo. Então, muitas vezes isso vai atrapalha muito. Você, muitas vezes, permanece num casamento. Anos e anos a fio. Mas ou infeliz ou fazendo o outro infeliz. Né, com aquelas dificuldades que nós carregamos. Né? E a gente não vai simplesmente fazer com que o outro enxergue e mude, porque ninguém muda ninguém. A própria pessoa que tem que observar, tem que perceber e desejar e fazer a mudança. A pessoa que vai fazer, certo? Nós podemos facilitar nesse processo. Como? Como é que eu vou facilitar? Só mostrando? Não, dando exemplo. Dando exemplo. Porque nós também temos outras dificuldades. E aí eu vou tentar me melhorar. Vou tentar modificar, vou tentar sanar essas minhas dificuldades, né? Então, minha sombra me assusta, não é? Então, a minha sombra aqui, a gente vê aqui, isso tem um videozinho, né, na internet que passa. O meu computador, eu acho que ele é problemático e ele também não está passando os movimentos. Né? E aí, de repente, a criancinha vai fugindo da sombra dela. Né? Nem somos todos crianças ainda, né? Perante aí a eternidade, somos todos jovens, né? Crianças mesmo, nesse processo evolutivo de aprendizado. E aí nós nos assustamos com essa sombra. Né? Nos assustamos, aí carregamos valores invertidos. Nós vamos carregando esses valores invertidos. Vivemos numa sociedade onde essa sociedade nós temos um entendimento muitas vezes errado, deturpado da realidade. Né? Então, nós precisamos o quê? Justamente nos modificar para que daí eu não me assuste tanto, né? Porque se dar bem o tempo todo, a todo custo, tem alguma coisa errada. A hipocrisia religiosa muitas vezes ocorre a mais das vezes e nos choca muito. Oh, minha irmã, adoro aqui, né? Me sinto muito bem recebida nessa casa e tudo mais, mas e lá fora? Né?
Ah, não, eu tenho que superar Eva, né, enquanto profissional, porque eu tenho que ter um nome maior, eu tenho que vender mais do que o outro, não é? Eu tenho que estudar mais para chegar aqui e falar bem melhor do que fulano de tal que chegou. Isso é uma hipocrisia religiosa. Eu faço o que eu posso fazer, o que está a meu alcance, não é? O que está a meu alcance. Eu não tenho condições de estar querendo... Tudo bem que imitar o que é bom é muito bom, né? A gente não vai imitar o que é ruim, né? Mas tem algumas coisas... Esse menino vem para cá, eu já disse a ele uma vez, eu adoro a voz dele. Ele canta muitíssimo bem, mas me bota aqui para cantar, eu canto ali, acanhadinha, porque é para ninguém ir embora. Pois é. Então, quer dizer, é uma coisa que eu não consigo, nem isso aí, nem várias outras coisas. Eu não consigo. Então, é importante, porque, às vezes, dentro da instituição religiosa, a gente se trata muitíssimo bem. Maravilha, beleza. Mas isso tem que transcender. Tem que ser lá fora. E vai transcender conforme o nosso comportamento. E eu não tenho que ser hipócrita. A Lúcia aqui é a Lúcia religiosa, lá no clube tal é a Lúcia do clube. Não. Eu tenho que ser a Lúcia aqui, a mesma Lúcia que eu sou lá. Mas nós vamos utilizando máscaras e máscaras para cada local que eu vou. E muitas vezes até nos envergonhamos de nos encontrarmos uma pessoa lá fora, né? Por conta do meu comportamento, que é diferenciado. Na casa religiosa eu sou uma, mas lá fora aí eu sou outra. Na casa onde eu trabalho, eu sou uma, mas na minha residência, eu sou outra. Então, tudo bem. Se ainda é assim, vamos tentar ver o que é que a gente pode modificar para que a gente não se assombre tanto com a nossa própria sombra. Eu e a sombra. Então, aqui, entrando em contato com a sombra, fugindo da sombra. A gente acha uns slidezinhos bacaninha, né? Para aquilo que a gente está dialogando com ela. E aí, reconhecendo seus aspectos positivos. Certo? Então, tenho que fugir dela. Certo? Eu vou conhecer, vou entender mais para que daí realmente, nesse diálogo, ver quais são os aspectos positivos e negativos para a gente trabalhar. E aí, de novo diz o quê? Até que você incorpore o seu inconsciente no plano consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É meu destino. Eu acho fantástico isso, né? Aí, o meu destino é esse mesmo, né? Mas é um destino criado por você. Criado por você. Ah, porque Deus quis? Não vamos colocar Deus nessa história, não. Ele é o Criador, mas nós somos os co-criadores, né? Esse jeito que eu me encontro hoje, seja físico ou seja mental, do jeito que for, é uma criação minha. Não é assim? E aí, nós vamos passar aqui um pouco, né? Adiantar. Então, o eu inferior. Aí permanecem os impulsos da violência e da agressividade. Certo? As paixões escravizadoras. Os instintos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação. Certo? Então, são outras máscaras, né, que muitas vezes nós usamos como uma forma de compensação, né? De fanatismo, de martírio, vitimização. Você conhece alguém, ou vocês conhecem alguém que gosta de ser a vítima, a coitadinha, o pobrezinho ou a pobrezinha? A gente encontra muito, né? Quando não somos nós mesmos. A coitada da Lúcia, né? Para que todos tenham pena, né? Perfeccionismo. Então, isso tudo aqui vai estar dentro desse eu inferior. E aí, o que negaste, né? O que negas de ti subordina o que... Como é, né? O que negas de... te subordina. O que aceitas te transforma.
porque está menor e eu estou de óculos, mas mesmo assim dificultou. E Jung, novamente. Então, aí, o que a gente vai negar em nós mesmos, a gente vai ficar subordinado àquilo ali. Eu vou ser escravo daquele hábito, daquele vício, daquela dificuldade. Né? E o que eu aceito, não, irá realmente me transformar. Aí vai surgir uma nova pessoa, um novo ser humano. É fantástico, né? Então, e quando você se dá conta disso, né? Que coisa maravilhosa. Quando você vai se dar, poxa, eu não acredito que eu era assim, que eu agia assim, que eu fiz isso, e que você agora está no outro patamar, que as pessoas muitas vezes fazem alguma coisa e você não consegue mais se ofender ou revidar como antes a gente fazia. Que às vezes era, né, partir para cima e na jangular da pessoa. Aí quando você vai saindo disso aqui, não, para mim não tem já esse problema. Então, isso realmente é fantástico. Então, diálogo necessário. Medite sobre o que mais o incomoda em relação às pessoas. Não aspectos superficiais, mas algo que você odeie. Talvez seja ingratidão, traição, injustiça, ciúme, medo ou impaciência. Né? Então, é importante que aí a gente faça esse diálogo. Então, não precisa ser alto, não, né? Porque senão vão pensar que a gente está obsidiado, qualquer coisa assim do tipo. Então, em silêncio mesmo, lá mentalmente, você vai meditar. O que é que me incomoda tanto em fulano? Né? O que é que me incomoda naquela pessoa? Né? Às vezes a gente vai para a academia, tem que cuidar do corpo também e tal, e quando você chega lá, aí você encontra, né, mulheres belíssimas, tudo saradona, rapazes também. Aí você chega a ficar ali acanhado pelos cantos, né? Ai, meu Deus, eu perdi tanto tempo sem fazer academia, né? E você fica, aí daqui a pouco, essas pessoas são muito antipáticas. Não gosto de ir, não, porque só querem ser. Né? Aí você começa a colocar o defeito lá nos saradões e as saradonas da vida. Porque é uma pessoa que só vive para cultuar o corpo. É uma pessoa, quer dizer, vamos parar, vamos pensar. Né? Eu perdi muito tempo sem ir para a academia, sem procurar realmente trabalhar o meu corpo, que é algo necessário. Não é? Tanto do corpo como do espírito. Certo? A gente tem que cuidar. E aí, muitas vezes, aí eu começo a colocar no outro, no trabalho, aquele meu chefe, né? Ou aquela minha chefe, ou aquele meu aluno. Então, o que é que acontece na relação com aquela pessoa? Qual é essa dificuldade? O que é que eu estou adiando tanto? Aí eu deixo de ir para a minha academia, aí eu deixo de ir para fazer a minha caminhada, ou deixo de ir trabalhar, vou mudar de emprego. Tá fácil, né? Aí eu vou procurar outro emprego. Então, aí eu chego no outro emprego, também encontro aquela, parece que era a mesma pessoa que veio junto comigo. Eu não acredito. Então, a pessoa não estava lá, mas agora ela veio, só que em outra vestimenta. Parece com o quê? A questão da encarnação, né? Então, aí a pessoa está lá de novo, lá, me abusando. Então, alguma coisa tem aí. Não tem? Vocês concordam comigo? Concordam? Eu adoro quando fazem assim. Né? Então, essa questão da ingratidão, da traição, não suporto mentira. Não suporta mentira é ótimo, né? Quem já não mentiu em algum momento da vida? Quem não já mentiu? Eu odeio mentira, odeio traição. Então, quer dizer, tem alguns aspectos da nossa vida que é importante a gente reavaliar. E aí, reflita. Estou com raiva. Novamente aqui. Já pensou porque odeia isso? Odeia tal coisa? É importantíssimo. Se eu quero vencer aquele inimigo interior, eu tenho que fazer essa identificação. É necessário. Não tem como a gente sair disso não, viu, gente?
Então, você tem que ir fazendo essas identificações. Então, você sair desse processo, você vencer esse inimigo interior, você vencer a você mesmo, é algo difícil. Não é fácil, mas não é impossível. A gente sabe disso. Então, essas identificações, esses pontos, poucos pontos que nós estamos colocando aqui, se faz totalmente necessário para que daí você realmente veja o que é que lhe incomoda na outra pessoa. E aí, Joana de Ângeles diz: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. A caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Né? E essa caridade dos nossos atos deve ser até para conosco mesmo. Né? Porque nem sempre eu sou caridoso comigo. Nem sempre eu faço o que é melhor para mim. Pelo contrário. A mais das vezes eu estou fazendo o contrário. Achando que é o melhor. Às vezes. Achando que é o melhor. Mas não sou tão caridoso comigo. Né? E aí, quando se fala em caridade, muitas vezes a gente pensa em fazer também lá fora. Não é? Que é muito bom, é importante. Mas muitas vezes esquecemos de fazer dentro do próprio lar. Está lá alguém necessitado. Não é? Um filho, marido, alguém querendo ouvir uma palavra, mas eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo para as pessoas que estão lá na rua, que estão na instituição, no consultório, que eu vou atender. E eu vou esquecendo dessas pessoas dentro de casa. Então, e esquecendo. Se eu esqueço das pessoas dentro de casa, também esqueço de mim. Eu também não sou caridoso comigo e aí eu não consigo vencer. Eu não levo a luz, certo? Para a sombra. Eu assisti um filme, eu esqueço o nome do ator agora, mas que é um filme Redenção. Ele é baseado num caso verídico, um caso real. E então, nesse caso, fala de um homem já casado, com filho, mas que era uma pessoa totalmente envolvida, né, com drogas pesadíssimas, que chegou a ponto de quase matar pessoas para ter o dinheiro, ter a droga. Então, era totalmente envolvido. E a esposa entra para a igreja evangélica que se dá nos Estados Unidos, o maior número é de igrejas, né, evangélicas. E aí a pessoa termina ela conseguindo trazer esse marido. Né? E esse marido começa a se envolver e tal, e depois, através de um pastor, ele começa a fazer um trabalho na África, no Sudão, e então ele começa ali a desvirtuar todos aqueles ensinamentos do cristianismo, certo? Eu não vou contar mais detalhes não, para que vocês, de repente, quem quer assistir, quem gosta de filme, buscar. Mas nessa perda dele tem uma coisa muito interessante, né? Que os rebeldes daquele local, onde matava e trucidava muitas pessoas e fazia crianças escravas e tudo mais, ele começou a odiar aquelas pessoas. Então, foi aí que ele começou a se perder. Porque ele começou a se permitir, se deixar ser dominado pela raiva, pelo ódio, e trabalhando e matando também esses rebeldes. E, de uma certa forma, que às vezes a gente também vai se perdendo nesse caminho. Às vezes a gente diz que é por uma boa causa, mas na realidade é o seu endurecimento do seu coração. A gente deixa e permita que determinadas situações vençam. E vence, e que algumas pessoas também nos vençam, porque a gente começa a sentir mágoa, ódio e raiva no nosso coração. E aí, Emmanuel diz: penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução da vida surgirá de ti mesmo. Mais uma vez, a gente fica esperando que aconteça fora.
são os espíritos, os bons espíritos, né? É a casa espírita, é a instituição religiosa tal, X, Y. Mas essa resposta, né? Essas soluções vai vir de dentro de nós mesmos. Porque uma vez que você adquiriu, você recebeu essa luz, certo? Então, a gente não vai deixar a luz embaixo do alqueire. Nós vamos colocar acima para que possa iluminar o máximo possível. Certo? E aí, Jung nos fala: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar consciente sua escuridão. Né? Então, que nós possamos realmente, meus irmãos, colocar essa luz bem acima. Que luz é essa? Os ensinamentos do Cristo. É o nosso guia, né? O nosso norte. Ele nos mostra o caminho, nos dá a receita para que nós possamos vencer a nós mesmos. Então, que nós possamos nos agarrar com isso aí, com todas as forças que nós temos para superarmos todas as dificuldades que ainda carregamos, mas que com certeza vamos superar. Esperando ter realmente atendido a uma alma sequer que aqui está, seja encarnado ou desencarnado. Muita paz para todos. Obrigada.